Fala, Otakus Plantão, como vocês estão? Está bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para reagir a mais uma história de White Diamonds AU, dessa vez de número 16, chamado A História da Pérola Branca, né? Ela vai começar a contar a sua história, então vamos tentar entender, né? E ver se ela vai explicar também sobre o Steven, né? Que ele é filho da Diamante Branca, se ela sabe dessa informação ou não. Temos que esperar e aguardar. Lembro vocês que esse vídeo é lá do canal Hora Cartoon, o link original está aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá, deixem o like, se inscrevam no canal dele. Agradeço muito a todos que puderam ajudar. Aqui na descrição tem o link para meu Discord, meu Instagram, meu canal secundário. Fiquem à vontade se quiserem me seguir. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, pois me ajuda bastante. E também a possibilidade de se tornar um membro do canal, onde você recebe vídeos antecipados, vídeos exclusivos, além de outros benefícios, é claro. Muito obrigado a todos e bora pro vídeo! 1, 2, 3, foi. E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, continuando hoje após a magenta ontem com a White Diamond AU, o universo alternativo em que Steven é filho da Diamante Branco, que caso você tenha perdido algum episódio, é só clicar aqui na playlist que tem todos os episódios na ordem bem bonitinho. Semana passada deixei vocês bem pitos por parar a história bem no meio de um capítulo. Sim. Bem no meio de quando a Pérola Branca se regenerou com a sua roupa nova, querendo contar alguma coisa. Então agora, para infelicidade da ansiedade de vocês, continuamos exatamente desse ponto. Bora. Enquanto as Crystal Gems liam que a Pérola Branca projetava em holograma com a língua Gem, percebem que ela quer contar a sua história para que parem de achar que Steven continua controlando ela ou que queria controlar ela antes. Uma história que vai ser contada agora e começa agora sendo traduzida pela Pérola para Steven e a Ametista que não entendem língua Gem. Ela começa falando: essa é a história do meu tempo com o Diamante Branco. É verdade que eu passei muito tempo sob o controle total dela. Eu não me lembro de muita coisa, só que era escuro e quieto. Eu me movia, obedecia ordens sem querer, como se fosse um sonho. Mas há 14 anos alguma coisa mudou. Lembrando que depois a Pérola Rosa confirmou canonicamente em seu universo futuro que, dos 8.000 anos que ela passou sob o controle total da Diamante Branco, ela é incapaz de lembrar de qualquer coisa. É como se ela tivesse dormido, não tivesse sonhado nada e acordado logo em seguida. Sim. A coisa que mudou para a Pérola Branca foi o dia do nascimento do Steven. Quando aconteceu, ela acordou. Podia se mover por conta própria depois de tanto tempo, retomando sua consciência em um lugar estranho que ela sabia não ser o planeta natal. E a única coisa que tinha ao seu redor era uma floresta e vários destroços de uma nave caída, sem vestígios da Diamante Branco por lá. Porém, ela sentiu alguma coisa, algo próximo, algo familiar que estava ali perto. Assim, quando alguém fala nave e Diamante Branco na mesma frase, a gente só consegue assimilar e pensar no Mecha Diamond e na parte que corresponde à nave da Diamante Branco, que era o busto e a cabeça. E de fato, pode ter sido essa nave que ela veio pra Terra e acabou explodindo, ou uma nave menor. Porém, eu acho que pelo funk tamanho da nave da Branco, que é muito maior, ela teria causado um estrago bem mais largo e teriam muito mais destroços naquela floresta. Sim. Porém, fica aí a dúvida pra você. Tá. A coisa próxima que era familiar para ela e ao mesmo tempo nada familiar era nada mais ou menos que o bebê Steven Branco. Então ela avistou desde pequeno. E com sua pedra que ocupava basicamente toda a cabeça. Uma Jean assim como ela, que conseguia sentir as suas necessidades, como carinho e calor, até com os olhos brilhando, mesmo sendo um bebê, e fazendo-a pegar ele no colo. Ah, legal. Com o bebê Steven em seus braços, observando as chamas dos pedaços da nave, ela conseguia sentir as necessidades dele, principalmente quando seus olhos estavam brancos, até que ele dormiu e Pérola Branca percebeu que não fazia ideia do que aconteceu, mas reconhecia muito bem aquela sensação. Acho que é bem óbvio que Steven aí era um ser humano completamente racional que só queria comida, calor e carinho. Então ela podia acabar acho que é normal isso. sem querer, porque crianças pequenas e ainda mais bebês não têm consciência alguma do que fazem. Então a única coisa que poderiam querer sem ter nenhuma escolha é seguir seus instintos de sobrevivência. Sim. Ela sabia que aquela Jean que tinha encontrado era Diamante Branco, só que aquilo não fazia o menor sentido. A aparência, o tamanho, ela não tinha ideia do que fazer estando num planeta completamente... Então ela não sabe, né, que ele é filho. Fez a única coisa que podia. Correu o mais longe que pôde e Diamante Branco não tentou pará-la, só ficou lá parado dormindo como um bebê. Ela parou para descansar numa árvore, morrendo de medo do que tinha acabado de fazer, porque isso podia piorar as coisas. Não fazia ideia do que significava aquela coisa Diamante Branco, mas fugir podia deixá-la furiosa. Será que Branco a puniria por sua covardia? Porém, nada aconteceu. Na verdade, alguns nativos desse planeta apareceram, os mesmos que estavam naquele helicóptero e devem ter sido avisados que tinha um incêndio florestal ou que um objeto estranho tinha caído. O bombeiro que encontrou White Steven falou antes: o que são essas coisas? Dá pra acreditar? Eu não ganho o suficiente pra isso. Encontrando o bebê gritando, uma criança, mas acho que tem alguma coisa seriamente errada com ela. Parece estar bem, só que
porque, né? É. Tinha um tumor diamantístico saindo da cabeça. É. Sendo colocado no helicóptero e levado de lá, com Pérola Foi Branca assim que eles se apenas separaram, observando né? ela partir. Uhum. Após isso, era como se ela quisesse voltar para o controle da Diamante Branco. Sei lá, como se sentisse incompleta não estando ao lado dela. Só que mesmo assim, ela ainda tinha um pouco de escolha. Estava completamente sozinha em um planeta desconhecido e algo disse que ela deveria ir atrás dela. Ah. Nas primeiras semanas, ela se manteve próxima, observando como e o que acontecia com aquela Então Diamante acompanhou, Branco né? estranha. O crescimento. Mesmo que ela não quisesse, sempre acabava sendo levada de volta a Diamante Branco de alguma forma. E quanto mais assistia, quanto mais observava, mais percebia que Diamante Branco mudou de alguma forma. Essa nova Jay chamada Steven era pequeno, frágil e facilmente subjugável. Porém, o mais importante de tudo é que ele era gentil, até mesmo com a menor e mais insignificante das criaturas. Ela se perguntava, será que ele seria gentil comigo também? E essa gentileza dele não o protegia. Chegando agora no momento do primeiro capítulo de todos dessa U, quando Steven foge da casa com seus pais adotivos horríveis atuais. Sim. Ela não sabe o que fez segui-lo naquela noite, mas conseguia sentir nas suas emoções que ele só queria que aquilo parasse e queria ser livre. Olha, minha teoria pessoal sobre isso é que pode ter sido criado um novo tipo de ligação entre Steven e Pérola Branca no momento em que Diamante Branco deixou de existir para que ele nascesse. Uma ligação especial que só é possível por causa desse meio controle que ele tem sobre ela. Ou que Diamante Branco, antes de morrer, deixar de existir, deu uma ordem direta ou subliminar para sua Pérola que cuidasse do seu filho, já que ela não poderia estar lá por ele. E essa Faz ligação sentido. acabou ficando partida no momento em que a ligação e o controle sobre ela ficou parcial. Aquele encontro daquela noite era realmente ela ou ele tentando alcançá-la com o vínculo deles? Será que o fato dele estar machucado é porque o abandonou naquele dia do acidente? Como poderia esperar a gentileza de Diamante Branco, já que a largou para sofrer sem ela por 14 anos? Honestamente, Pérola Branca sentiu medo no começo, só que aí nada aconteceu, bem como no dia que o achou pela primeira vez. Ela tentou ser uma boa Pérola e fazer o que ele queria, só que ele costumava não demonstrar se importar com isso. Pelo contrário, a tratou como igual e como sua amiga. Quanto mais viajavam juntos pelo oeste americano, mais passou a entendê-lo, como sentia medo, como era corajoso, como se importava com as pessoas. E principalmente como ela perdeu tempo nesses últimos anos o observando de longe, quando deveria ter ido até ele muito antes. Agora, em meio às lágrimas de todo mundo, ela dá uma pausa na história e vira para falar diretamente com ele. Steven, na noite em que nos encontramos no oceano lá no final da segunda temporada, você disse que não queria me controlar, disse que só queria ser meu amigo. Isso não precisou mudar. Eu sempre fui sua amiga, Steven. Enchendo os olhos de Garnet, Pérola Todo mundo emocionou. E acho que é ametista, só que ela tá com uma cara mais de confusa. Ela tá Steven, confusa com mesmo. os olhos cheios de lágrimas, fala pra ela, Earl, você não tem medo que eu possa te machucar, tipo como o Diamante Branco fez? Virando pra ele também com algumas lágrimas e usando a língua de sinais pra responder essa. Não, eu confio você. Você é meu pequeno diamante coração. Acho que seria algo como meu pequeno diamantezinho que eu amo. Eles se abraçam e a ametista fica feliz que estejam falando em uma língua que ela consegue entender. Só que algo que ela não conseguiu entender é o seguinte. Steven ainda é Diamante Branco ou não? E o que aconteceu com o filho da Pérola Branca? Acho difícil explicar, né? Em nenhum momento. Calma, gente. Esse capítulo específico que eu tô narrando pra vocês foi lançado dia 15 de novembro de 2019. Como os primeiros episódios de Steven Universo Futuro só vieram estrear pela primeira vez em dezembro e o episódio Voleibol em que a Pérola Rosa conta que o seu olho é culpa da Diamante Rosa dia 7 de dezembro e eu tô lendo a AO e a terceira temporada junto com vocês, não tenho certeza se ele, criador da AO, tava construindo a história para que o olho da Pérola Rosa fosse culpa da Diamante Branco ou se ele já tinha a ideia de culpar a Rose/Diamante Rosa por isso. De qualquer forma, não é algo pode ser diferente, né, nessa história. E, caso precise de correção, corrige lá no futuro. Ao mencionar isso, Steven fala, o olho dela, Rose, respondendo pra ele, o quê? Oi, você não pode provar nada não, hein, moleque? Só que ele se referia à água da fonte de cura, que ele pegou um pouco e guardou em um frasco em algum lugar do quarto da ametista, que poderia usá-la pra tentar curar o olho da Pérola. Me falaram que não dá certo, né? Funcione e tal, só que Rose o interrompe, garantindo que não vai funcionar. Não irá funcionar porque ela... Um inscrito me avisou. Aparentemente nem Pérola sabia desse babado. E se me pergunta se foi quando ele estava com febre e ficou dias desacortado. Falando apenas que a ferida da Pérola Branca não é uma ferida normal. A água ou lágrimas não serão o suficiente para consertá-la. Mas talvez ele consiga, só que não hoje. Deve estar cansado e, querendo ou não, elas têm outras coisas para fazer.
só saindo de lá e falando que elas manterão contato, e a Amethyst resmungando que acabaram de chegar, deixando os dois lá sozinhos de novo, com uma saída muito estranha até mesmo pra Rose. Como eu disse, talvez Liquidori da U estivesse levando pra ideia de que o olho da Pérola Branca foi realmente rachado durante o período de controle da Diamante Branco, ou podemos tomar essa situação da Rose, dela fugindo do assunto por não querer falar do olho da sua antiga Pérola por ser culpa dela. De um jeito ou de outro, não é algo que a Pérola pudesse se lembrar, ou algo que ela gostaria de falar, né? Porque, tipo, na história toda, em momento algum, ela mencionou que um dia foi a Pérola da Diamante Rosa. Verdade. Esses dois capítulos enormes terminam com o Steven perguntando se o olho dela dói, balançando a cabeça pra não, e sendo assim, deveriam focar apenas na parte positiva disso tudo. Como, por exemplo, a nova forma super fashion dela, que sabe o que se faz quando tem roupa nova, uma selfie de comemoração, que ele manda direto pra Connie, se surpreendendo que ela se regenerou e pensando, putz grila, meu irmão, toda vez que acontece alguma coisa legal, eu não... Os próximos capítulos da AO, depois desse que eu acabei de terminar, são todos lançados depois do dia 30 de dezembro de 2019. Ou seja, Lei Criadora da AO já sabia da verdade sobre o olho da Pérola Rosa, algo que talvez queira abordar em alguns dos próximos capítulos. Provavelmente ele vai. E volta a responder algumas das centenas e centenas de perguntas que ele recebe no seu Tumblr, que é uma coisa que ele faz muito no tempo livre. A primeira sendo recordando que, querendo ou não, ele é definitivamente um parente muito próximo de Diamante Branco. Algo que, particularmente, faz ele sentido. Não gosta de lembrar. E a galera deve achar que agora que ele está livre, não preso mais no celeiro, deve sair o tempo todo e tem muitos compromissos pra ir. Só que, na real, ele mal sai do celeiro que não seja pra trabalhar, passando boa parte do seu tempo mexendo no celular, tocando teclado ou vendo TV. Ainda mais agora que Connie mostrou alguma das suas séries favoritas e eles começaram a assistir juntos. Isso é bom também. Eles estavam assistindo uma das temporadas de Girl Pals, que na real nem sei se é uma série que existe mesmo, acreditem, eu pesquisei. Só que deve ser algum tipo de Queer Eye ou alguma dessas séries de repaginadas, já que estavam acabando com a pessoa falando mal das suas camisas. Que Steven concorda ser uma atrocidade. E Connie bem que queria que essas pessoas viessem se meter na vida dela, reorganizar o guarda-roupa dela, a elogiassem bastante e a mandassem terminar com o seu namorado parasita. Ele pergunta se ela tem um namorado parasita, mas o que ela quis dizer é que só queria alguém como a Keisha pra segurá-la e dizer que ela merecia coisa melhor da vida, entendendo como ela se sente, e vemos a Earl, ou Pérola Branca, lá tentando entender as futilidades humanas. E pra fechar com chave de diamante, perguntam a Steven em seu Tumblr: Ei Steven, tu é? Ele faz uma cara meio... Ai meu Deus, todo dia essa pergunta, meu pai. Respondendo que isso já era complicado quando ele era apenas humano. E agora que é um gen também, complica ainda mais, porque com certeza, né? Sexo ou conceito de gen. Então como isso se traduziria para os relacionamentos humanos? Só corrigindo aqui de novo, porque eu sempre tenho que fazer isso. Gens têm gênero sim, todas elas têm gênero e são do gênero feminino, por isso que é a Gen, a Pérola, a Garnet, a Amethyst e etc. Já sexo, aí ele realmente tá certo, porque nenhuma Gen tem sexo, o que bagunça muito a cabeça do Steven, porque se a sexualidade, o princípio é no seu sexo e por qual você se atrai, como ele poderia ser hétero, bi, pan, gay, etc, se ele tecnicamente não tem sexo. Verdade. Rose está namorando com o Greg, então ele acha que isso não é estranho. Contudo, a Amethyst já disse que ela e Pérola costumavam ficar. Para, quer dizer que a Amethyst e a Pérola ficavam de chamego no passado. Então, nesse universo, a Opal deve ter aparecido muito mais vezes. Steven nem sabe dizer se elas ainda estão ficando. O lance delas é complicado. Anyway, ele nunca respondeu essa pergunta sinceramente, nem pra ele mesmo, porque sempre teve medo. Mas agora que ele é um Gen, quem se importa? Não tem mais que se preocupar com os cultos da igreja, nem nada assim. Quem pode pará-lo? Ele é literalmente um ditador intergaláctico. Ninguém pode lhe dar ordens ou dizer o que fazer. Sim, ele gosta de garotas e de garotos e de todos os gêneros, afirmando com um sorriso que ele é pan, vulgo pansexual, ficando muito feliz em finalmente poder dizer isso em voz alta. E por essa parte é isso, gente. Dessa vez eu fui bonzinho com vocês e não parei em nenhuma parte pertinente. Então, acho que o que pode causar mais ansiedade agora é quando Rose ou Pérola Branca vão lembrar do que aconteceu com o seu olho, já que agora já passou da estreia do episódio voleibol. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreve no canal para não perder nenhuma das atualizações. Aqui tem outro vídeo falando da AU da Diamante Magenta. Comente o que acharam dessa parte da história da Pérola Branca e até o próximo vídeo. Até, bem legal, né? O Steven, ele ama todo mundo, né? Ele é muito amável, não só com seres humanos, né? Com insetos, com qualquer animal, planta, essas coisas, né? Ele é muito amoroso com todos, né? Bem diferente da Diamante Branca, né? E a Pérola percebeu isso sempre quando observava, né? A história, né, começa lá, quando eles chegam na nave, né? E ela chega com ele, mas ela não se lembra de nada, né? Só acorda ali e não tem lembrança nenhuma, pois ela
estava sendo totalmente controlada pela Diamante Branca e as memórias dela foram perdidas, mas ela sente, né, uma ligação dela com o Steven e acho que ele tem algo da Diamante Branca, então ela tem essa sensação de que ele é a Diamante Branca, né? Então ela fica um pouco receosa, né? Primeiramente ela vê que é um bebê, então ela tenta cuidar dele um pouquinho ali, mas logo percebe o olho dele, né, que fica na forma da Diamante Branca, e ela se assusta, né? Então ela se afasta completamente. Ela pensa que vai ser punida, então ela não vai tão longe, né? Ela pensa em voltar e tudo mais, mas ela percebe que não está sendo seguida, não está sendo controlada, né? Ela está conseguindo agir por livre e espontânea vontade, mas ela não consegue retornar porque os humanos chegam, né, no helicóptero lá, percebem a queda da nave, com certeza criou-se um incêndio e tudo mais, alguma coisa lá, e um bombeiro, né, levou o Steven provavelmente para um local de adoção, né, achando esquisito, claro, por ele ter uma pedra, né, na testa, mas levaram, né, uma criança, afinal de contas, né, então precisa de cuidados especiais, e ele foi levado, e a Pérola seguiu, né, e acompanhou ele desde pequeno, o seu crescimento, né, e as famílias que ele acabou, né, sendo adotado, né, por várias famílias que ele acabou passando, até pela última ali, que ele estava sendo maltratado, né, foi aonde ele fugiu, e finalmente a Pérola Branca se apresentou a ele, né, ela estava observando ele, né, à distância. Ele percebeu quando estava aí nessa última família, né, que tinha alguém olhando lá pela janela, não sabia quem era, né, via somente um brilho, né, eu lembro disso lá no primeiro capítulo, mas não sabia quem era, não podia se apresentar assim tão facilmente, mas quando ele foge, ela chega perto dele e ele logo, né, se interage muito bem com ela, né, e fica a dúvida, né, se ela tem esse interesse nele, né, essa ligação por conta da Diamante Branca ter, né, obrigado ela a fazer isso, né, a cuidar dele, pois é filho dela, então faz um sentido dela ter dado uma ordem realmente, né? E ela tem meio que um pouco de obrigação, ela tem a sua liberdade, mas ao mesmo tempo ela tem que seguir essa ordem que a Diamante Branca deixou. Então pode ser isso ou não, né? Ou é uma outra ligação apenas afetuosa realmente, né? Por tudo que ela acompanhou, né? E viu ele se desenvolver, ele crescendo e viu quanto amável ele é, né? Então tem esses dois lados, a gente tem que esperar e acompanhar para ter a confirmação. Mas foi legal, depois os dois se unem, aí começa a história realmente, né? E ela entende que ele quer ser somente amigo dela, não quer ser mestre, né? Um ditador ou qualquer coisa do tipo, né? Não quer dar ordens para ela, e sim tratar ela como igual a ele. Então ela começou a gostar ainda mais dele. Todo mundo ali, né, se afeiçoou com a história e gostou, né? E entendeu também, né, que o Steven pode até ser a Diamante Branca, mas é uma pessoa completamente diferente. Ela não sabe realmente que ele é filho da Diamante Branca. Eu pensei que ela poderia ter esse conhecimento, mas não é o caso. Talvez agora só sobre o Greg, né, para revelar isso. Talvez ele saiba, talvez não. Se ele não souber, aí fica difícil. Aí eu não sei quem poderá revelar a identidade, né, real do Steven, que ele é filho da Diamante Branca com o Greg, seria algo importante, né, mas isso deve acontecer também mais pra frente, mas vamos ter que esperar e ver quem vai revelar isso. E depois foi mencionado, né, falado sobre o olho dela, né, do ocorrido, né, e falou ali, né, ele escreveu essa história, né, esse capítulo antes da revelação oficial, né, do universo de Steven, o universo realmente, né, então ele não tinha o conhecimento, né, de quem danificou o olho da Pérola, mas o próximo capítulo ele já volta a escrever somente depois, então ele já vai ter o conhecimento, ele poderia estar trabalhando para ser a Diamante Branca de ter feito isso, mas agora que ele sabe, né, a realidade, né, o que aconteceu no universo original, talvez ele pegue essa mesma ideia e siga por ela, né, e faça a Rose, né, a Diamante Rosa, ser a culpada pelo olho danificado da Pérola, né, e percebemos que aquela água, né, milagrosa lá não vai curá-la, pois um inscrito me disse que é um problema mais mental, né, mais sentimental, alguma coisa do tipo, né, um abalo mais psicológico, né, e por isso a rachadura, né, e essa rachadura é incurável, né, pelo menos por esse método, mas a Rose deu a entender que o Steven talvez consiga reparar, né, com os poderes dele, mas não agora, né, precisa se acalmar, precisa se tranquilizar, talvez treinar alguma coisa para que ele consiga fazer esse reparo. Ele ficou preocupado com ela, perguntou se doía, ela respondeu que não, né? Então ele se tranquilizou. Então a Rose se retirou de uma maneira realmente bem esquisita, bem estranha. Talvez ali ele já começasse a suspeitar, né? Ou até tivesse realmente a ideia de que foi a Rose que fez isso, pois ela saiu de um jeito bem pela tangente assim, né? Querendo escapar de alguma coisa, e as demais Crystal Gems acompanhou, né? Então interessante. E agora o Steven fica ali, né, no celeiro, junto com a Pérola, até com a Connie também, estão assistindo série, mexendo no celular e tudo mais. Então,
muito legal. Ele somente sai para ir para trabalhar, algo que é bem natural, né? Muita gente hoje em dia vive assim, né? Fica mais em casa realmente, não fica saindo para vários lugares, não tem muitos hobbies, e ele segue assim, né? Pelo menos ele tá ali com as suas amigas, isso sempre é muito interessante, né? Ter gente que ama você ao teu lado ali. Então ele tá super feliz e para mim isso já é muito mais do que suficiente, né? E ele sai conversando ali com seus amigos ali da internet, respondendo algumas perguntas, outras ele fica ainda mais confuso, mas ainda assim é muito legal de ver essa interação. Ele já praticamente sabe que tem alguma ligação com a Diamante Branca, ainda não sabe a verdade, né? O que ele realmente é, mas daqui para frente ele possa começar a entender, né? E isso vai ser sempre legal de acompanhar. E vamos ver da onde vai começar o próximo capítulo e ver o desenrolar dessas novas aventuras. Mas eu curti bastante, foi um episódio incrível, um episódio muito bom. Deu para entender bastante da história e do que a Pérola Branca tem esse conhecimento, né? Do que ela sabe e o que ela não sabe. Então foi realmente incrível. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado também. O link original do vídeo está aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá no canal da Cartoon, se inscreva e deixa o like. E até a próxima.